E o Desafios da Soja veio até o Dia de Campo Estadual do IRGA, aqui em Cachoeira do Sul, para acompanhar o Dia de Campo que trata da diversificação de culturas aqui em Terras Baixas. Comigo o professor Enio Marquesan, que aborda aqui uma estação relacionada à cultura da soja. Então, professor, qual é o desafio da cultura da soja em Terras Baixas, em rotação com a cultura do arroz, e também qual a importância dessa cultura? A soja é muito importante porque nós tínhamos até há pouco tempo atrás basicamente um monocultivo de arroz. E quando a gente faz a mesma coisa, sempre do mesmo jeito, algumas pragas, doenças, moléstias acabam se adaptando e aumentando a sua população e reduzindo a produtividade, dificultando a produção desse cultivo. A soja veio com inclusive uma leguminosa, o arroz é uma gramínea, e faz uma parceria muito boa nesse processo aí. Só que a soja não é originária desse ambiente, então nós temos que adequar o ambiente para receber esses novos cultivos, né? Como soja, como milho, como forrageiras de verão, forrageiras de inverno. Então, o que eu estou abordando aqui é uma forma de potencializar o uso dessas terras baixas para que outros cultivos, como a soja, possam ser cultivados nessa área com menos riscos, mais assertividade, ou seja, reduzindo ou minimizando os estresses que essa cultura passa nesse ambiente. Primeiramente, quais são os benefícios que a implementação da cultura da soja em rotação com arroz proporciona? Na verdade, ela tem um benefício de elevar a produtividade do arroz e reduzir custos se a gente fizer direito, conseguir controlar plantas daninhas. Só que aí tem que fazer um cultivo bem conduzido, e é um pouco isso que nós estamos trabalhando. Então ela ajuda a controlar plantas daninhas, ela te oferece, num fluxo de caixa, a oportunidade de ter um produto entrando na propriedade num outro mês, num outro momento, além do arroz, né? Então ela é produtiva nisso aí também. É uma leguminosa e ela tem benefícios em função disso, tem exigências também em termos de calagem, por exemplo, pH, que se beneficia essa cultura e também beneficia o arroz. Então o sistema produtivo como um todo começa a melhorar na sua fertilidade, de repente na parte biológica, porque a soja também não vem sozinha, ela traz junto com ela plantas de cobertura como azevém, como aveia, talvez aí trevo que está chegando. Então esse processo de diversificação ajuda a ter um ambiente de maior sustentabilidade, maior estabilidade de produção. Não é fácil, se fosse fácil já teríamos isso dominado e feito em toda a área. Então esse processo de aprendizado do andar que nós estamos trabalhando. Em conversa com o pessoal do IRGA, eles comentaram a respeito de 70% de arroz em pousio, né? Quais são os desafios, então, para a implementação da soja nessas culturas? Pois em primeiro lugar, assim, adequar esse ambiente para receber esses novos cultivos. Eu chamo de adequar no seguinte processo, 2 olhares. Um primeiro olhar acima da superfície do solo, no sentido de ter mais domínio sobre o fluxo das águas. Aquelas chuvas que choveram fora da lavoura não deveriam entrar na lavoura. E a chuva que choveu na lavoura tem que sair rapidamente, o mais rápido possível da lavoura. Então o sistema de macro e microdrenagem envolve drenos principais, drenos de superfície, nivelamento da superfície do solo, nivelamento da área, seja em nível zero ou declividade, suavização, como chamam. Tudo isso faz parte desse processo do domínio sobre o fluxo das águas. Um outro olhar é abaixo da superfície do solo, é onde ele está tentando modificar, melhorar o ambiente radicular. Porque aqui, diferentemente do arroz, nós temos que ter mais oxigênio nesse processo, senão as raízes não se desenvolvem, não respiram. Os nódulos, que nós precisamos tanto dele na soja para fornecimento, simbiose, fornecimento de nitrogênio, também tem dificuldade de se desenvolver e a duração também, a efetividade deles diminui. Então o olhar sobre o ambiente radicular é muito importante. E é isso que nós estamos desenvolvendo um pouco nessa estação. Mecanismos, manejos do solo, né, seja com escarificação, subsolagem, os prós e os contras, e também mecanismos utilizados na semeadora, como a haste sulcadora, tentando beneficiar, melhorar o ambiente radicular. Então nós estamos oferecendo aqui estão expostas, na verdade, algumas alternativas que os produtores podem usar, desde sulco camalhão, escarificado, subsolado, com haste sulcadora, e nós estamos então aí colocando alguns cuidados, que tem que trabalhar na profundidade correta, essa coisa toda. E sempre tentando recuperar o sistema conservacionista, tentando aliar a parte física com a parte química e a parte biológica do solo. Isso me parece interessante. Tentando enxergar esse sistema todo como um sistema de produção, na verdade.
É possível obter altos rendimentos em soja em terras baixas? Nesses anos de seca que tem aí, inclusive, tivemos mais rendimento em terras baixas que em terras altas, né? Então, tem potencial, né? Na verdade, o problema é associar duas coisas: organizar a área para drenar, primeiro aspecto, e, ao mesmo tempo, planejar para irrigar. Porque nós temos água próxima. Olha para o lado, nós temos um canal de irrigação. Então, isso é uma coisa extraordinária, né? Quer dizer, para fornecer água no período que a planta deseja. Então, primeiro drena e depois, nos momentos críticos, irriga. Quando a gente conseguir fazer isso melhor, os nossos tetos produtivos são maiores. Só que é um conjunto de coisas, tem toda uma parte biológica que tem que ser atendida, todo um processo de fertilidade, correção do pH, escolha de cultivares, características, todas. É um conjunto de práticas, né, que nós estamos avançando, mas ainda aprendendo bastante. Conversei então com o professor da Universidade Federal de Santa Maria, Enio Marquesan. Muito obrigado, professor. Sempre um prazer conversar com você. Obrigado. Atenção! Produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual.